Olá, turma, muito boa noite. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje, né? Que a gente se viu ontem. Então, dando início aos trabalhos dessa quinta-feira, né? Então, como eu prometi para vocês, né? Hoje a gente ia começar um assunto novo, né? Vamos para frente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ética, tá bom? A ética, gente, é importante pra gente também, né? Na verdade, é importante para todo mundo, para todas as empresas, para todos os departamentos. Tá? Ela acaba em qualquer lugar, ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da ética, tá? Nos processos de recrutamento e seleção. E para a gente falar da ética nos processos de recrutamento e seleção, nós temos que fatalmente tratar desses três assuntos. Da ética na organização, a ética aplicada a recrutadores e a ética aplicada a candidatos. Tá? Não tem como ser ético só uma dessas coisas. Tá ok? Porque também, vocês vão ver, uma coisa leva a outra, né? Bom, galera, então vamos começar então, né, pela organização, tá? Porque se a organização já não instituir dentro dela padrões éticos, tá? Aí não adianta você exigir então que os funcionários, tá, que vem abaixo, cumpram, né? Cumpram padrões éticos, tá bom? Então isso tem que estar bem definido pela organização, tá? Tem que ser mostrado rigidez, tá? Com relação a condutas éticas, ok? Inclusive, né, nós já tivemos a aula de missão, visão e valores, tem que estar dentro também, tá? Dos valores da organização, ok? E a missão e visão deve ser compatível, tá? Com a ética. Não adianta você colocar lá a ética como um valor, tá? Mas, né, a visão e missão te obriga, né, a fazer condutas não muito, como que se diz, aconselháveis, tá? Por exemplo, já coloquei aqui embaixo, programas de bonificação não devem contemplar condutas contrárias à ética, tá? Condutas antiéticas. Então, às vezes a organização prega, né? Tá lá nos valores da organização lá, valores éticos, tá bom? Mas a empresa, de uma forma ou de outra, acaba forçando, tá? E com relação ao programa de bonificação, isso que é muito complicado, tá? Porque a empresa quer que o funcionário produza, tá? E o funcionário quer receber bonificação, tá? Que é um dos motivos, tá? Mas é complicado então, porque você também exigir muito, acho que está no próximo slide. Aqui está. Então, metas altas demais podem incentivar comportamento inadequado, tá? As pessoas se veem forçadas a fazer algo para atingir a meta. Por exemplo, organizações extremamente competitivas, ok? Então você pega, por exemplo, o caso de alguém que trabalha com vendas, a pessoa é vendedor, então tem a meta muito alta que ele é inatingível, e a pessoa se vê forçada a praticar algumas condutas, tá? Que em tese ele também não concorda com aquilo, mas ele se vê forçado a praticar essas condutas para poder atingir a meta, tá? Então metas altas demais, tá? É um comportamento da organização que pode gerar algum tipo de conduta inadequada, ok? Olha, por exemplo, fraude ao consumidor, tá? Promessas que não se pode cumprir, então preço, prazo, condições de pagamento, tá bom? Então ainda no exemplo aí, tá, gente? Quer dizer, no exemplo aí do vendedor, tá? Então ele precisa de vender, tá? E ele acaba prometendo para a pessoa uma coisa que ele não vai cumprir, tá? Então, por exemplo, ele sabe que o dia da empresa fazer entrega é terça e quinta, tá? E aí ele tá vendendo uma coisa na quarta-feira, ele promete para a pessoa que eu vou entregar na quarta. Fala, não, eu te prometo que eu te entrego isso aqui na quarta, tá? E aí ele não consegue cumprir, por evidente, mas se ele não te prometesse, a pessoa não ia comprar, tá? Então ele vai e promete que vai entregar na quarta, sabendo que o dia de entrega é na quinta, tá? Então é complicado, tá? Ele precisa do salário, tá? Ele precisa de se manter na empresa, mas às vezes ele pratica condutas que ele é forçado para poder bater essas metas. Bom, não preciso nem falar de crimes corporativos também, né? A empresa que aceita esse tipo de conduta, né, ela, ou incentiva, tá, a prática de crimes corporativos, também aí é uma questão que eu acho que nós vamos falar no último slide, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Que gera forte repercussão, tá, na mídia, tá?
Que inclusive nós, alguns anos atrás, vimos um caso fortíssimo, né? Que estourou aí. Mas vou falar, tu vai saber. De uma empresa de construção, né? Civil, que tinha contratos aí com o governo, né? Nada éticos, tá? E que foram pegos e tudo mais. Bom, no caso do RH, nós também, a organização também pode tendenciar situações aqui, tá? Então, por exemplo, pressão para você atingir prazos, tá? Então, quero a contratação para quando? Para ontem, tá? Preciso da pessoa trabalhando aqui hoje. Então, já é uma conduta. A pessoa vai, escolhe então qualquer um para pôr lá, não consegue fazer o processo adequado no prazo que a empresa impôs para vocês, tá? Ou então pressão interna para contratar indicados. Uma coisa é você trazer a pessoa e indicar, olha, esse aqui é fulano de tal, ele trabalha na área, você está procurando, tudo bem, legal. Aí você vai fazer então, vai aplicar os processos a essa pessoa, tá? Vai analisar se ele possui os requisitos, ele possui o requisito, beleza, está contratado. Não possui, né? Olha, infelizmente não foi possível no momento. O problema é quando essa pessoa que indicou quer que contrata mesmo assim, né? Então não possui os requisitos necessários e quer forçar você a contratar aquela pessoa. Então, isso também é um comportamento inadequado. Acho que nós já falamos bastante disso, né, nas outras aulas. Bom, então aqui, né, a ética aplicada então ao processo de recrutamento e seleção, tá? E aos recrutadores. Então, aqui é a pessoa que está fazendo o processo. Eu já bati bastante na tecla da imparcialidade, tá? Então, você tem que ser imparcial nos processos. Tá? Então você tem que ver quem realmente tem os requisitos, tem o perfil do cargo, tá? E contratar a pessoa que melhor se preenche lá os requisitos para a vaga. Consciência da importância da correta seleção dos candidatos. Eu acho que isso aqui foi a nossa primeira aula que nós tivemos, né? Que até eu falei da importância do RH para administração, tá? Então vocês têm que ter a consciência que vocês estão colocando pessoas dentro da empresa. Tá? E vocês são responsáveis pela seleção dessas pessoas, tá? E corresponsáveis também pelo que ela vai praticar lá dentro, tá? Tanto coisas boas quanto ruins, tá bom? Engajamento com a empresa, tá? Então o profissional do RH ele tem que estar engajado, tá? Então levar o processo de recrutamento e seleção com seriedade, tá bom? Responsabilidade. Tá? Acabei de falar aqui em cima da consciência da importância. Então vocês são responsáveis pelas pessoas que vocês estão pondo dentro da empresa. Tá? Do mesmo jeito que você não coloca uma pessoa que você não confia dentro de casa, tá? Você também não vai colocar dentro da sua organização, tá? Dentro da sua empresa. Transparência, falei muito disso aqui na nossa aula de recrutamento interno. Tá? Então você tem que dar transparência para o processo, tá bom? Ou seja, o que é a transparência? Né? A transparência é você demonstrar realmente, né, resultados, tá? Apresentar lá quem que passou, quem que não passou, tá bom? Transparência significa nitidez, né? Você permitir que as pessoas vejam como foi feito o processo, tá? Até porque tem um ditado, né? Quem não deve não teme, né? Então se a pessoa não tem nada para esconder, né? Então não fez nada de errado, então também não tem nada para ser escondido, né? Não tem nada para esconder. Então dá pelo menos um feedback, né? Principalmente no caso do recrutamento interno. Bom comportamento dos recrutadores, tá? Então o que você vai exigir dos outros, você também tem que você mesmo tipo meio que dar o exemplo, né? Respeito aos candidatos, ok? Isso aqui é importantíssimo. Então apareceu, você chamou lá aquela pessoa para uma entrevista, tá? E na hora da entrevista você descobriu que a pessoa não tem nada a ver com o perfil da vaga, tá? Não tem hipótese nenhuma de você contratar aquela pessoa, mas você não vai desfazer daquela pessoa, você não vai debochar daquela pessoa, tá? Você termina a entrevista, tá? Agradece a pessoa pela pessoa ter vindo, porque realmente, né? Foi você que chamou a pessoa ali, no caso de uma entrevista. A pessoa às vezes teve que faltar do serviço, teve que tirar um dia de folga para ir lá na entrevista com você, né? Ou mesmo que a pessoa desempregada, a pessoa se deslocou até a empresa, tá? Então você de toda forma você agradece a presença do candidato, tá? E aí ou você já dá a resposta na hora ou dá depois, né? No momento não acho que não vai ser possível, porque a gente procurava um candidato
com tal tipo de perfil, tá? Nepotismo ele saiu aqui, mas eu acho que ele tá na outra tela, tá? Eu acho que esqueci de tirar aquele aqui. Então agora são os aspectos negativos, né? Então a gente estava falando de coisas boas que os recrutadores deveriam ter, tá? Para manter a ética, tá? Nos processos de recrutamento e seleção. Então o que seriam aspectos negativos, tá? Tem mais aspectos, tá? Eu coloquei os principais. O que é nepotismo? Tá? Nepotismo, vocês escutam falar muito disso aqui em política, tá? Em funcionalismo público, tá bom? Então, nepotismo é quando você contrata parentes próximos para contratar lá na empresa, né? Ou então pessoas que contratam namorado, põe o marido para trabalhar lá, tá? Então, tomar cuidado com isso, né, gente? Tremendo. Tem empresas que não permitem de forma alguma, tá? Eu tenho uma amiga que trabalha numa rede de farmácia, aliás, o namorado dela trabalha numa rede de farmácia. Ela falou, na farmácia tal farmácia X, né, eles não permitem que trabalha marido e mulher, né, nem pai e mãe e tal, essas coisas, nem filho e mãe, nem essas coisas. Mesmo que a pessoa não tenha nenhum envolvimento com ela, então tem empresas também que são extremistas, né? Então, se a pessoa se acha que alguém trabalhando ali, não pode alguém da família entrar. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Você tem que analisar o caso com muita frieza e imparcialidade. Se realmente a pessoa for uma pessoa boa, tá? Vai trabalhar mesmo, cumpre todos os requisitos. Coincidentemente né, parente. Alguém. Mas não colocar ali só pelo simples fato de ser, né? Ser parente de alguém. Você tem uma pessoa, uma família que está desempregada. Aí você aproveita, né? E bom, vou resolver o problema do fulano. Põe ele para trabalhar lá, então. Tá, então muito cuidado com isso daqui. Obter algum tipo de vantagem, né? Então, às vezes você vai contratar uma pessoa para agradar outra pessoa, né, da empresa, tá? Às vezes você tem interesse em trabalhar com uma empresa que aquela pessoa tem algum conhecido que pode te indicar, entendeu? Então, obter algum tipo de vantagem com relação ao seu cargo, tá? Você vai aproveitar que você é recrutador de alguma empresa ou trabalha em algum RH, tá? E você acha que vai obter alguma vantagem contratando aquela pessoa, porque aquela pessoa tem contatos, tá? Ou aquela pessoa te prometeu alguma coisa, né? Não, me contrata, tá? Na política também tem muitos casos disso, de assessores que pagam uma parte, né, do salário para as pessoas que contrataram, tá? Então, isso é obter algum tipo de vantagem, isso. Tá bom? Dá uma parte do salário em retribuição a te ter contratado. É péssimo isso, né? Não preciso nem dizer que é péssimo isso. Decide, tá? É preguiça, né? Lisura de contratação. Fala, então vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Você tem que fazer anúncio da vaga, depois tem que selecionar currículo, depois tem que chamar a pessoa para entrevista, tá? Então você não vai dar uma matada no serviço ali, né? Vou sortear aqui, né, alguém para fazer essas entrevistas, né? Então leve de novo com seriedade, tá bom? Isso aqui inclusive é uma justa causa, decide, viu? Aceitar agrados, mimos, etc. Tá? Então a pessoa leva presente lá, né, na hora da entrevista, ou então é alguém da empresa que indicou outra pessoa, né? Aí a pessoa aparece lá com, sei lá, um chocolate ou alguma coisa para te dar, né? Tipo, a pessoa raramente vai lá, né? O dia que vai levando alguma coisa, né, para te agradar, tá? Então leva algum presente, leva alguma coisa, tá? Então também péssimo isso, né? Para mim esse candidato já tá ofereceu, para mim já tá fora, né? Se envolver sentimentalmente em histórias da vida do candidato. Olha, gente, tem gente que vai na entrevista e vai chorar as pitangas lá, literalmente. E vai contar uma história ali que é uma autêntica novela, né? A gente sabe que na vida real realmente acontece algumas coisas, né? Na sala deve existir alguém com alguma história, né? Realmente muito triste. Mas, né, gente, é uma empresa, tá? Então, pelo simples fato de a pessoa ter uma história sofrível, né, não quer dizer que você vai pôr a pessoa trabalhando na empresa. Tá? A gente precisa de alguém que vai contribuir com a organização, tá? Então vai ter muita gente que vai apelar por isso daqui, né? Vai falar, ai, pelo amor de Deus, faz tantos anos que estou desempregado, estou precisando de um emprego, lá, tenho 2 filhos, não sei o que, meu marido também está desempregado. Vai lá contar uma baita de uma história, né? O que a pessoa está fazendo, na verdade, né?
Ela tá tentando te deixar sentimentalmente ali abatido com aquela história, né? Para ver se você então esquece todos os processos de recrutamento e seleção que você aprendeu na aula, né? Vai ficar com dó da pessoa e vai e contrata, tá? Então isso aqui não tem nada a ver com entrevista de emprego, isso daqui. Você também não vai fazer nenhuma pergunta em entrevista, tá? Tendenciando a saber da vida da pessoa íntima, né? De como que é a história de vida da pessoa, tá? Você tem que estar contratando profissionais, né? Então, é complicado, tá bom? De novo, né? Nossa, né? Fiquei chocado com aquilo, né? Ó, às vezes a empresa tem programas de assistência social, né? Voltados à comunidade. Aí, de repente, você pode inscrever a pessoa, né, em um desses programas, tá? Para ajudar ela, né? Mas daí ajudar de forma correta, né? Não lá a pessoa trabalhar lá só por causa disso, tá? Só por causa disso não, tá? Bom, também é uma questão de conduta, né? Pessoa que literalmente você viu que a pessoa foi na entrevista para tentar te ganhar, né? Nesse apelo aqui, então cuidado com isso. Nossa, professor, mas o senhor é frio, né? Falei, gente, uma que você não sabe se é verdade, né? A história é elaborada demais e pelo menos eu desconfio, tá? Mas enfim, aí já é minha opinião pessoal, né? Bom, então aí vamos lá. Então, o critério de seleção de candidatos, né? Acabou entrando um pouco no slide anterior, né? Porque eu falei que é uma conduta do candidato que às vezes está querendo ali te deixar abater realmente, né? E tirar o foco dos outros requisitos que você ia analisar. Mas além disso, né? Olha, os candidatos precisam atender então os valores da organização, tá? Valores esses éticos, né? O colaborador representa e carrega o nome da organização, tá? Então, em muitos casos, ele leva o sobrenome. Então, é muito comum isso, gente. Né, Lucas, para muita gente, eu sou conhecido como o Lucas do RH da FEB, tá? Para muita gente, eu sou conhecido como o professor Lucas da ETEC, tá bom? Então, olha que coisa, né? Eu me chamo Lucas Nunes, né? Dias da Cunha. Mas muita gente não conhece o Nunes Dias da Cunha. Muita gente conhece o Lucas do RH da FEB. Tá? E assim é com muita gente. Tá? É o fulano de tal lugar. Tá? Lógico que no meu documento não tem isso. Tá? Mas a pessoa conhece a gente pelo local onde a gente trabalha. Olha que coisa. Né? E aí você sai fazendo algum tipo de tramóia, né? E você é conhecido como fulano de tal lugar da empresa X. Então é complicadíssimo, né? Olha, em alguns casos, então, o que você faz? Você pede referências de empresas onde a pessoa já atua, tá? E aí você liga na empresa. Ou às vezes a pessoa tem uma carta de recomendação para te entregar, tá? Carta de recomendação, eu, por exemplo, não entrego para todo mundo, né? Agora, outras empresas eu já não sei. Então a pessoa leva essas referências, tá? E já aconteceu de pessoas me ligar para perguntar referências de ex-funcionários lá do serviço. Bom, se a pessoa é um ótimo funcionário, não tem problema nenhum. Você vai e fala, não, fulano trabalhou aqui maravilhosamente bem, teve que sair porque mudou de cidade, né? Ou então a gente teve um corte de pessoal, infelizmente nós tivemos que cortar. Você pode falar bem da pessoa, se a pessoa realmente foi um bom colaborador, né? E tudo mais. Se a pessoa não for um bom colaborador, é complicado você falar mal, porque pode gerar depois algum tipo de dano moral, tá? De um processo, a pessoa vai entrar contra você, se descobrir, né? Que você foi lá e queimou a pessoa, soa para outro, né? Que te ligou pedindo referências, tá? Então, geralmente, quando a pessoa não tem boas referências, você simplesmente não fala nada para a pessoa que está te perguntando, né? Ou então você dá uma indireta, né? Bem sutil, né? O fulano trabalhava aí e tal, ele era um bom colaborador, né? Não sei o que tem. Fala, então, ele não está mais na empresa, né? Fica no ar a coisa. E aí, como diz o ditado, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Para quem sabe ler um pinga é letra. Então, você entendeu que a pessoa não quer falar é porque, né? Não é um bom colaborador, não.
Isso aqui é muito comum em concursos, tá, públicos, exame de vida pregressa, tá? Principalmente para trabalhar em polícia, tá? O juiz, tá? Tem esse negócio aqui de exame de vida pregressa. O que é pregressa? É a vida da pessoa antes de entrar na função, né? Então, o que a pessoa já aprontou na vida, né? Mas não quer dizer sentimentalmente. Você vai ver se a pessoa cometeu algum crime, se a pessoa tem alguma coisa que prejudique, né, a conduta dela na empresa, tá? Então, por exemplo, embriaguez, né, constante, já teve alguma passagem na polícia, tá? Então são coisas desse tipo, exame de vida pregressa. Tem gente que vai ver até Insta e Face, né, ver com quem se relaciona, ver qual que é como é que se diz, a rede de contatos mais próxima daquela pessoa, né? Então, que tipo de gente que a pessoa anda, tá? Porque às vezes indica aí um comportamento, tá? Não tem nada a ver com o que eu falei no outro slide de envolver com a história de vida da pessoa, né? Aqui você está, na verdade, procurando. Eu dou muito exemplo do motorista, coitado. Então, você entrou lá no Insta, no Face, só tem foto dele com bebida alcoólica, né? Aí você vai contratar para motorista, aí é complicado, né? Complicado. Verificar se o candidato demonstra indícios de mau comportamento, tá? Então, às vezes na entrevista você já vê, né? Isso aqui está relacionado também com isso aqui, ó, verificar a veracidade dos fatos narrados. Então, às vezes a pessoa está lá na entrevista e vê nitidamente que a pessoa está mentindo para você, né? A pessoa está contando uma história lá com tem pé nem cabeça, tá? Então, às vezes a pessoa vai mentir nas entrevistas, mente no currículo. Pessoalmente, muito com o negócio do inglês, né? Não tem inglês coisa nenhuma. Vai e põe lá que o inglês intermediário. Tá? Então vai verificar, né? A pessoa mente lá na entrevista, mente no currículo. Então isso aqui já é né, um péssimo indício, tá? Porque você está mentindo para entrar no emprego, né? Às vezes é comum para a pessoa tem esse hábito mesmo, tá? De faltar com a verdade, né? Porque não gosta de usar o termo da mentira, então o sujeito falta com a verdade. Então você verifica, né? Veracidade dos fatos narrados, tá? Então às vezes você apresentou que você trabalhou lá numa empresa e você liga lá na empresa para perguntar a referência da pessoa. Eu não conheço, tá? Não, fulano não foi nosso colaborador, não, nunca trabalhou aqui, tá? Então já são indícios. Às vezes numa fase de dinâmica em grupo, você vê nitidamente o candidato querendo passar a perna nos outros candidatos, tá? Então você tem uma conduta inadequada, tá? Uma coisa é ser competitivo, outra coisa é você querer passar a perna nos outros, tá? Você tem que ganhar pelas suas habilidades, tá? Não pelo erro dos outros, tá bom? Vamos ver. Beleza. Qual a importância disso para a organização? Tá? Então, professor, você está matando aula? Não, tá? Então isso tem fundamento. Comportamentos antiéticos geram forte repercussão nas mídias, principalmente se for um comportamento institucionalizado. O que é um comportamento institucionalizado? Tá? Tem um pouco a ver com aquelas metas inatingíveis, tá? Mas é quando a própria empresa ela tem isso dentro dela mesma, mas faz parte do plano de negócio da empresa ser antiético, tá? E aí nós temos exemplos, né? Então, alguns anos atrás, como esse vídeo vai para o YouTube, eu não sinto muita vontade de falar o nome de empresa aqui, né? Mas todo mundo vai saber, né? Uma empresa de extração e refinamento de petróleo, né? E outra empresa do ramo de construção civil, tá? Na época do governo PT, né? E que tudo mais começaram a instituir. Então teve lá a Lava Jato, né? E que foi comprovado que isso estava institucionalizado dentro da empresa. O alto escalão de executivos das duas empresas cometiam então inúmeras fraudes, tá? De licitação, desvio de dinheiro, enfim, todo tipo de maracutaia, tá? Cometiam todo tipo de maracutaia e de milhões, né, de reais. Então não era uma gorja, então não era uma gorjetinha. Era milhões de reais. E os planos das duas empresas, X e Y, tá? As duas se baseavam muito nisso, porque era muita grana,
tá? Então é uma coisa institucionalizada, tá? As pessoas que trabalhavam ali, os profissionais, eles eram competentes? Lógico. Senão não estariam trabalhando ali. Ótimos engenheiros, ótimos administradores, ótimas pessoas que sabiam, tinham conhecimento, tá? Habilidade, tá? Inquestionável. Mas para eles trabalharem nesse contexto aqui de comportamento antiético institucionalizado, eles acabavam tendo que se submeter àquilo. Porque senão você estava fora da empresa. Tá? E olha, e ao contrário, né? Empresas de boa índole, de boa ética, geram confiança e boa reputação. Então você confia naquela empresa, tá? Uma instituição financeira, por exemplo, um banco, tá? Ele tem que ter boa reputação, teu dinheiro está lá dentro, tá? Então, se os funcionários do banco começam a praticar condutas antiéticas, tá? Às vezes até ilícitas lá, e a gente volta a falar de crimes corporativos, tá? E você vai deixar o seu dinheiro lá naquele banco? Entenderam como funciona a coisa? Então é complicadíssimo, tá? Você tem que confiar no seu gerente, pô, no seu gerente de conta lá, na pessoa que cuida da tua vida lá no banco. Então é importante a boa reputação, tá? Das instituições, tá? E aqui a financeira estou dando como exemplo, tá? Acredito que se aplica para tudo, tá bom? Essas duas que eu dei exemplo aqui, por exemplo, como que está a repercussão delas hoje, tá? Então, quando começou a sair esses escândalos, todos dessas empresas XY, uma do ramo do petróleo, outra do ramo da construção civil, então as ações na bolsa de valores, tá, por exemplo, despencaram, tá? E foi imediato, tá? Então, começou a sair os escândalos, as ações já para baixo, né? Então, gera assim problemas, tá? Olha, problemas na natureza pode causar processo por danos morais, tá? E aqui já é, como assédio moral, tá? E assédio sexual no trabalho. Esse aqui não precisa nem explicar nada, né? Óbvio, isso aqui não é para existir em lugar nenhum, nem dentro do trabalho, nem fora do trabalho, para existir isso, tá? E esse aqui às vezes existe, tá? De novo aí com o exemplo da meta muito alta, tá? Ou de comportamento institucionalizado, tá bom? Então a pessoa pode, o funcionário, depois de entrar com um processo contra a empresa, tá falando que ele era obrigado a cometer coisas que ele não concordava com aquilo, tá? Ou que ele era muito pressionado dentro da empresa, tá? Pelos gerentes lá e tudo mais, ou então esse daqui que é o sexual, que esse realmente daqui não vou nem preciso de dizer nada, que isso aqui não é para ter em lugar nenhum. O departamento de RH tem forte participação para a manutenção da ética, ou seja, já visto que é o responsável pela contratação, tá? Então você contratou o sujeito, entrou na empresa, tá? Ele tinha lá currículo, então ele trabalhou na empresa tal, ele era formado, ele tem especialização, tá? Ele tem experiência de trabalho, muito bem apessoado, tá? Fala bem, então tem boa comunicação, você avaliou tudo ótimo. O sujeito entrou na empresa, só fez maracutaia, só fez rolo, tá? Do começo ao fim. Falei, nossa, mas de onde surgiu esse cara, né? Falei, o RH contratou. Então, gente, é a coisa... Geralmente o povo joga tudo nas coisas do RH, e realmente esse caso não deixa de ser, né? Porque no mínimo você tem que então se manifestar, né, com relação, falar, olha, né, o candidato tem boa reputação, né, então é uma pessoa de confiança. Então é complicado, tá? Quem contratou a pessoa para pôr ali dentro? Foi o RH, né? Então, complicadíssimo. Você não vai depois falar que você não teve participação naquilo, a não ser que é uma coisa realmente que ninguém esperava, não era totalmente imprevisível, ninguém iria imaginar que um sujeito desse fosse fazer esse tipo de coisa dentro da empresa, né? Então foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, e realmente você não tem como adivinhar, né? Poder de adivinhação a gente não tem, tá? Mas você tenta fazer um processo, tá, de seleção, tentando identificar aí algumas características que podem ser prejudiciais, né, a figura do candidato, tá? Ou então benéficas, né? Não, tem indícios bons, né, de engajamento social, né, tudo mais. Ok, galera? Bom, então é isso que eu tinha por hoje, tá bom? Eu deixei o exercício já ontem para vocês fazerem. Eu já verifiquei, quase ninguém fez. Então façam hoje isso, por favor, tá? Façam hoje. Aproveita aí
que está abrindo espaço para fazer, tá bom? E ótimos estudos para vocês. E a gente se vê então semana que vem, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.